Bom dia, turma. Vamos começar mais uma aula de inglês e na nossa aula, na aula de hoje, veremos esse assunto aqui, ó, Tag Question, que no material de vocês está na página 73 e equivale ao nosso módulo 42. Bem, aqui diz o seguinte: o que é o Tag Question ou o que é a Tag Question? Em alguns materiais, como por exemplo no livro de vocês, esse termo Tag Question está ao inverso, ou seja, temos primeiro question tag, mas o conteúdo é o mesmo, pode ser chamado tag question ou question tag. Como diz aqui, ó, em inglês corresponde a uma pergunta feita no final de uma oração para confirmar o que está sendo dito, como a gente vê aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó. Então é uma pergunta feita no final. Para ficar fácil de entender esse conteúdo aqui, ó, qual seria o objetivo desse conteúdo, ou seja, das tag questions? Seria o seguinte: confirmar uma dada declaração que é feita em uma oração. Então, temos uma oração, aí a tag está bem aqui, ó. E para que ela serve? Ela serve para confirmar ou pedir uma confirmação de uma dada situação ou de alguma coisa. Em português, como está dizendo aqui, ó, nós temos um termo correspondente, que é aquele né. Também a gente pode falar né, não é, não é verdade, não é mesmo. Então, a gente vai estudar essas expressões. Como eu falei aqui para vocês, que significa né, dada a tradução, dá para perceber que é um vocabulário informal. Ou seja, tag question faz parte de um vocabulário popular, de rua, informal, que equivale ao nosso né, não é mesmo, que na maioria das vezes ele vai estar bem aqui, ó, no final. Agora, por que? Eu já expliquei que a função dele é confirmar uma declaração que foi feita em uma determinada frase. Mas por que o nome tag? O nome tag, se vocês pesquisarem, colocarem no Google Tradutor, ele significa etiqueta. Tá bom? Aquela que a gente costuma achar em roupas, em algum produto que a gente compra. Tag é etiqueta. Por que do nome desse conteúdo ser etiqueta? Porque esse conteúdo, os fragmentos que representam as tags são pequenos, ou seja, são duas palavrinhas. Se comparado ao resto da oração, é uma partícula menor. Por isso o nome tag, que tag significa etiqueta, ok? Então, questões etiqueta, ou seja, aqueles fragmentos menores de uma determinada frase. Novamente, o objetivo dele é confirmar uma declaração. No próximo slide temos algumas regrinhas aqui, ó. Se a oração estiver na afirmativa, a tag question fica na negativa. Deixa eu só retornar aqui para vocês entenderem melhor. O que está dizendo? A tag ela vai variar, ou seja, vai estar na negativa ou na afirmativa. E sempre, como eu falei que você vai pedir uma confirmação, então sempre vai ser na forma interrogativa. Como é que isso vai se dar? Se a primeira parte, prestem atenção, se a primeira parte da oração estiver na negativa, o professor não sei identificar. Basta você olhar se tem o N, esse apóstrofo T. Se tiver esses fragmentos, ou seja, se tiver apresentando a negativa, a tag question, ou seja, isso que a gente está estudando aqui, ela vai estar na afirmativa. Se a oração estiver na afirmativa e não na negativa como está aqui, se ela estiver na afirmativa, a tag vai estar negativa. Vamos imaginar como se fosse polaridade. Se a primeira parte da oração é positiva, ou seja, afirmativa, a tag vai ser negativa. Vamos ver ao contrário. Se a oração como está aqui, ó, a polaridade dela é negativa, a tag vai ser positiva, como vocês podem perceber que não temos aqui o fragmento not, esse fragmento que está introduzido dentro desse verbo aqui, ó. Então, em resumo, a tag vai estar de acordo com a oração. Se a oração, primeira parte da oração for positiva, ela vai ser negativa. Se ela for negativa, como temos aqui, ela vai ser positiva aqui, ó. Só para a gente entender essa subdivisão da estrutura. Foi o que eu falei agora aqui. Se a oração estiver na afirmativa, a tag vai estar na negativa. Se a oração estiver na negativa, a tag vai estar na afirmativa. Lembra as questões da polaridade? Se o começo for mais, se for positivo, ou seja, se for afirmativa, a tag vai estar na negativa e ao contrário, como eu falei para vocês. Você usa para a forma tag question o auxiliar correspondente
ao do tempo verbal na oração. Então, gente, esse assunto é muito fácil de entender. Então, sempre fica no final, sempre vai ser uma interrogativa. Se for negativa no começo, vai ser positiva a tag. Se for positiva, a oração no início vai ser negativa aqui. Beleza, eu entendi que é para confirmar uma declaração, entendi que é usado no final e que é tag. O nome tag é porque são palavrinhas, são essas palavrinhas a menor parte da oração, no caso. Outra observação, não sei se vocês notaram, é que sempre fica depois da vírgula. Outra coisinha, a parte mais complicada desse assunto é que a gente tem que conseguir identificar o verbo auxiliar. Olha aqui, ó, no caso aqui, ó, o verbo auxiliar aqui é o do, esse do. Por isso que eu formulei aqui, ó. Então fica verbo auxiliar e sujeito. Sempre vai ficar assim, verbo auxiliar e sujeito. Então a gente conseguindo identificar o verbo auxiliar, a gente coloca ele para cá. Se ele for negativo aqui, eu coloco positivo aqui. E o sujeito. Então a parte mais complicada é essa questão da identificação do verbo auxiliar na frase. Ok, já que a gente já viu a parte teórica desse assunto, tag question, não esqueçam, é aquela expressão popular que a gente usa, não é mesmo, na verdade. Agora a gente vai ver a aplicabilidade na língua inglesa, ok? Aqui está dizendo o seguinte, se a oração estiver na afirmativa, como é que vai ficar tag? Vai ficar na negativa, como eu falei para vocês anteriormente. Se fosse na negativa, a tag seria positiva, ok? Então aqui temos todas as frases na forma positiva, ou seja, afirmativa. Logo, se temos as frases na afirmativa, a segunda parte, ou seja, a tag question estará na forma negativa. Como eu falei para vocês, a parte mais complexa é a identificação do verbo, ou seja, como é que você vai lidar, como é que você vai estruturar aquela tag. Vamos ver aqui primeiro para a segunda frase, que está bem mais clara aqui, ó. Como assim mais claro? Douglas is a doctor. Todos, gente, já é de conhecimento da maioria que o is é o verbo to be. Então, aqui está bem claro que esse daqui é o verbo. Se ele é o verbo, eu tenho que colocar ele na negativa bem aqui, ó. Como é que vai ficar? Eu vou trazer esse para cá, escrever is, o N, o apóstrofo e o T. Mas também pode ser desse jeito. O is, aí separa o not, N-O-T, aí que eu falei para vocês. Primeiro identificar o verbo. Eu identifiquei o verbo, como aqui está mais fácil, depois eu coloco o sujeito. Quem é o sujeito? É Douglas. Ou seja, eu vou colocar bem aqui, ó, o pronome que refere-se a ele. Ou seja, qual é o pronome? É ele, né? Porque Douglas é menino. Então vai ficar assim, ó. Isn't hen. Hen. Isn't hen. Que é o pronome ele, ok? E vamos para cá para o próximo. The boys will study here. O verbo é esse aqui, ó. Vai. Logo, eu vou ter esse verbo bem aqui na forma negativa. Por que na forma negativa? Novamente, a primeira parte da oração é positiva, a tag vai ser negativa. Eu coloco ele bem aqui com not, ou seja, na negativa, e o sujeito. Não esqueçam. Localizei o verbo, eu sei do que se trata, de qual verbo que está sendo aplicado, eu coloco ele bem aqui na negativa. No caso que a primeira parte está na positiva. Depois disso eu coloco o sujeito. Aqui eu encontrei o will, que é o nosso verbo, coloco ele para cá com not. Logo após ele eu coloco o sujeito. Quem é o sujeito? Os meninos, né? Eu escrevo lá. Por que eu pulei essa primeira parte aqui, essa primeira frase? Olha o que diz. Sarah mora no Japão. Aqui não é o verbo to be. Quando não é o verbo to be, vamos tentar lembrar que é aquele verbo em inglês do, ou seja, o do. E lembra que a conjugação do do, quando for a terceira pessoa, no caso Sarah, é does, ou seja, é D-O-E-S. Aí eu coloco D-O-E-S bem aqui, com not, e depois do verbo, já que eu localizei, eu coloco o sujeito, no caso ela. Sarah é menina, então coloco ela. Vamos lá. Aqui temos mais alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó. Se a oração estiver na negativa, a tag vai ficar como? Na afirmativa, como eu falei para vocês. Se o primeiro fragmento é negativo, o segundo, ou seja, depois da vírgula que vai ser a nossa tag, vai estar na positiva. Vamos ver. Joanna didn't come yesterday, ou seja, Joanna não veio ontem. Aí a pergunta veio, a nossa tag é essa aqui, ó. Como é que ficaria? Eu localizei o verbo, sei que esse daqui é o verbo, eu pego ele, retiro esse N apóstrofo T. Por que eu retiro? Porque ele está na negativa. Se eu tenho negativa aqui,
para cá tem que ficar na positiva. Então eu coloco did para cá. Retirei, localizei, melhor dizendo, o verbo, coloco ele para cá na positiva, porque ele está na negativa, aqui entra na positiva. E depois do verbo, o que eu coloco? O sujeito. Quem é o sujeito? Joana. Mas qual é o pronome que relaciona Joana? Ela. Então vai ficar did, aí dá um espaço e coloca ela. Vamos ver aqui, ó, como é que ficou a resposta, como eu falei para vocês. Aqui temos didn't, que é a negativa. Para cá fica sem a negativa, porque isso aqui está negativa, aqui fica positivo, ou seja, afirmativo. Como eu falei, achei o verbo e depois eu procuro o sujeito, ok? Vamos aqui, ó. We can't swim. Se eu sei que o can't é o verbo, eu tenho que pegar ele e colocar na positiva, ou seja, retirar o apóstrofo T, retirar negativo. Depois que eu localizei o verbo, eu coloco ele para cá e depois do verbo eu coloco o sujeito. Olha aqui, nós é o sujeito. A última frase aqui desse slide. Pedro wasn't at home. Pedro não estava em casa. Se eu tenho o verbo aqui na negativa, eu vou colocar ele para cá, sem a negativa, e depois do verbo eu coloco a pessoa. Pedro é terceira pessoa, ou seja, Pedro é ele. Ele em inglês é he. Vamos continuar. Aqui temos alguns casos particulares. É o seguinte, deixa eu voltar aqui, ó. Só para destacar uma questão. Eu não vou colocar nunca o nome da pessoa, ok? Eu vou colocar o pronome que refere a essa pessoa. Por exemplo, Joana. Eu achei o verbo, coloquei o verbo aqui, aí eu vou colocar o sujeito. Ah, eu vou colocar Joana bem aqui. Não, eu tenho que colocar o pronome pessoal que é referido a essa pessoa aqui. Joana é ela. Olha aqui, ó, no caso, Pedro é ele. Não esqueça, eu não coloco o nome da pessoa, coloco o pronome. Vamos aqui, ó. Temos alguns casos particulares. A tag question, olha o que está dizendo. Se a oração estiver na afirmativa com o I, olha, isso aqui é muito importante. Se a frase estiver utilizando o pronome eu, ou seja, eu sou, I am, não vamos usar o not no I am. Vamos usar esse daqui, ó. Aren't, ok? Só essa parte que é importante para a gente entender. Vamos para cá ver a questão. No caso, como eu falei para vocês, se eu tenho o pronome eu não posso colocar, já que todo mundo já sabe que o am é o verbo to be, então localizei o verbo, lembra como é que eu formulo a tag? Vejo se a primeira parte está na positiva ou negativa. Tem o not? Não tem o not, então está na positiva. Beleza, eu entendi que está na positiva, agora eu vou procurar o verbo. Quem é o verbo? É o am. O am, lembra que o am é o verbo to be. Aí eu coloco ele para cá, se fosse pela regra, seguir a regra que eu acabei de passar para vocês. Eu colocaria o am com not, mas temos algumas exceções, como eu falei para vocês. O pronome eu, ele vai mudar, ele não vai poder ser acrescido de not. Tem essa exceçãozinha aí, ó. Deixa eu explicar aqui, ó. Como está aqui na resposta. Ou seja, eu não passei o verbo para cá com not. Por quê? Porque isso aqui é uma exceção, ok? É um caso especial. Quando for eu vou usar essa palavrinha aqui, ó. Are. No caso, aren't, porque aqui está na positiva. Estando na positiva, aqui fica negativa. Se fosse, por exemplo, I am not, ou seja, uma negativa depois do not aqui, ó. I am not a good student. Ou seja, eu não sou um bom estudante. A tag, a gente só teria que retirar o N apóstrofo T. Ia ficar o are bem aqui. Por que ia ficar o are? Porque a tag para a pessoa I, ou seja, para essa pessoa aqui, eu, é are. Isso foge um pouquinho da nossa regra, mas como eu falei para vocês, é uma exceção. Aqui vamos tentar revisar, vamos fazer somente algumas questões, para ver se a gente conseguiu entender. Olha o que está dizendo aqui, ó. Luis went to Natal last Monday, ou seja, Luis foi a Natal na segunda passada. Como é que fica a tag em português? Luis foi a Natal na segunda passada. Aí a pergunta é, não foi? Não foi? Então, vamos tentar localizar o verbo. Como não tem verbo to be aqui, não tem is, nem am, nem are, só pode ser o do, como eu falei para vocês no início da aula. Mas como a frase está no passado, o do vai para o passado, ou seja, o did. Aí eu coloco o did bem aqui, como eu falei para vocês, a parte mais complicada é você localizar, conseguir identificar
onde está o verbo, como eu falei aqui para vocês. Olha o que eu consegui fazer. Olhando para a frase, eu percebi que não tem o verbo to be, ou seja, não tem o is, não tem o am e não tem o are. Se não tem isso, só pode ser o do. Mas, como a frase está no passado, ou seja, Luiz foi, tem que ser o do no passado. Aí eu coloco o did, que é o passado do do. Coloco did. Depois da localização do verbo, eu falei para vocês colocarem o sujeito. Quem é o sujeito? Luiz. Mas não esqueçam, não podemos colocar o nome aqui Luiz. Temos que colocar o pronome que refere-se a Luiz. No caso é ele. Então fica did e o pronome. Vamos ver mais um detalhezinho aqui. Ó. Essa primeira parte da oração está na positiva ou negativa? Na positiva, porque não tem not. Então, o did tem que estar com o not bem aqui. Ó. Tem que estar did, n, apóstrofo t e o sujeito que refere-se a Luiz. Vamos colocar aqui para facilitar. Olha, foi isso que eu falei para vocês. Ó. O did, o n, apóstrofo t. Por quê? Porque não é verbo to be. Se não é verbo to be é do, mas está no passado, então é o passado de do, que é o did. Por que n apóstrofo t? Porque aqui tem que ser negativo. Por que tem que ser negativo? Porque aqui está na positiva e depois do verbo eu coloco o sujeito. Por que não coloquei Luiz? Porque eu não posso colocar esse nome aqui, eu não posso colocar o nome de pessoa, tem que colocar o pronome que refere àquela pessoa, ok? Então, temos aqui as outras respostas. Se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, vou estar postando, vou estar abrindo um fórum referente a esse assunto, com algumas perguntas mais importantes e pertinentes ao nosso conteúdo, ok?